Bom dia, pessoal. Trazer para vocês aqui uma informação que vocês não vão achar, por enquanto, na mídia brasileira. Tá? Nós pegamos essa informação diretamente da mídia polonesa. E é o seguinte, o Facebook, já há alguns anos, ele vem sendo acusado sistematicamente por vários grupos, né, de ocultar deliberadamente conteúdos conservadores, ou seja, conteúdos políticos em páginas, em perfis, limitando o alcance, inclusive alcances pagos, né? Porque o Facebook tem aquela opção de você gerar um anúncio, e mesmo esses anúncios, quando são pagos para o Facebook dá uma maquiada e não permite o alcance total dessas publicações. Bom, o governo polonês, o governo conservador polonês, ele decidiu processar o Facebook, a filial do Facebook na Polônia, né, não o Facebook, a matriz, mas ele decidiu processar a filial polonesa do Facebook justamente por ocultar conteúdos políticos conservadores da rede social, né? A Polônia, né, a gente tem que lembrar o seguinte, a Polônia tem algumas características que são bastante interessantes no cenário geopolítico mundial. Ela é um dos poucos países que faz frente à política globalista e que, ao mesmo tempo, não se alinham à Rússia. Porque nós temos países que fazem esse tipo de contrapeso, como, por exemplo, a Hungria, ou ainda não é governante do país, mas a Marine Le Pen, que inclusive nós falamos dela no vídeo da semana passada, ela se contrapõe ao globalismo, se contrapõe especificamente à União Europeia, né, a essa proposta de dissolver as soberanias nacionais por meio da União Europeia, mas ao mesmo tempo se coloca como um aliado da Rússia. A Polônia é um caso sui generis nesse cenário, né? Ao mesmo tempo que eles se colocam contrários ao globalismo ocidental, eles refratam, né, por um motivo histórico, cultural, né, a Polônia sofreu muito da União Soviética, eles refratam a aliança com a Rússia. A Polônia, por outro lado, né, ela sempre teve um certo distanciamento e uma certa agressividade por parte da União Europeia, né? Num outro hangout que nós fizemos há alguns meses atrás, eu e o Alan, a gente comentou a maneira como a Polônia, ela vinha sofrendo certas sanções, certas perspectivas de sanções. Eu não sei se essas sanções chegaram a vigorar de fato, mas o fato é que uma ala esquerdista forte no Parlamento Europeu previa certas sanções à Polônia por ser contrária à legalização do aborto, contrária às políticas imigratórias, contrária ao casamento gay, tudo aquilo que define um governo conservador de fato, né, era motivo de sanções por parte da União Europeia, pelo menos para esse bloco de parlamentares. Tá? Então, a Polônia ela tem sido assim um bastião de conservadorismo dentro da União Europeia. Um dado muito importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre a reforma cultural que a Polônia, a restauração cultural que a Polônia tem passado, né? A Polônia, quando o governo do atual presidente, agora tá me fugindo o nome dele, perdão, mas quando o governo do atual presidente chegou ao poder, um dos principais veículos de contraposição ao governo era justamente uma TV estatal. Né? E justamente por ser estatal, o governo conseguiu retirar os esquerdistas lá de dentro e fazer um processo de saneamento, né? Ou seja, você teve aí uma TV, um órgão estatal, um órgão do Estado, que foi saneado, né, pelo governo que era conservador e que refletia as aspirações do povo polonês, que é majoritariamente conservador, assim, de maneira
retumbante. Por que eu estou falando isso? Né? Porque é uma coisa que a gente precisa pensar muito claramente quando a gente está pensando em geopolítica, em política em geral. Né? É muito importante pensar as circunstâncias em que a gente está propondo certas reformas para ver se aquilo vai dar certo de fato. Por exemplo, nesse caso da TV, se ela tivesse sido privatizada, quem ia comprar? Muito provavelmente seria alguma emissora alemã, bastante alinhada com a política do esquerdismo cultural, do comunismo cultural, e que não ia refletir de fato, não ia possibilitar que o governo conservador conseguisse de fato ter uma voz perante o povo, ou seja, isolar o povo do governo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em privatizações, legalizações, etc., etc., é muito importante que a gente leve em consideração o contexto em que essas propostas estão sendo postas, né? Porque tomar posições de maneira doutrinária, sou sempre a favor da privatização, sou sempre a favor da legalização, sou sempre a favor, enfim, isso em geral, costuma ser uma péssima motivação de estratégia, péssima motivação. No caso da Polônia está aí, né? Se nós tivéssemos alguns liberais lá que, de maneira bem sucedida, prescrevessem a privatização dessa emissora, nós teríamos aí um governo conservador que não teria uma voz frente ao povo. Se vocês têm alguma pergunta, podem mandar para a gente aí, aqui no chat, com a hashtag pergunta, tá? Eu vou esperar aqui um pouquinho para ver se vocês têm alguma pergunta. Caso contrário, era só essa informação que eu queria passar para vocês mesmo, né? E vamos ficar na guarda aí, ver o que isso vai acontecer, o que isso vai dar, né, esse processo da Polônia, e ver se isso vai gerar um precedente para que outros países façam o mesmo. Porque, atualmente, ninguém nega, o Facebook é um espaço que tem gerado, por mais que ele tenha tentado impedir de maneira velada ou não tão velada, mas é um espaço que tem contribuído para o ressurgimento de uma direita no mundo inteiro, não só no Brasil. Né? Então, se isso gerar um precedente que possa ser utilizado por outros países, seria muito benéfico para nós em geral. O João Vitor Alves pergunta, como a Polônia está influenciando os outros países da Europa? Bom, por enquanto, não existe nenhuma influência clara a ser identificada, né? Uma influência de fato em que outros países estão seguindo exemplos da Polônia. Na Macedônia, a gente noticiou isso aqui também no canal, na Macedônia criou-se um grupo chamado Stop Soros Operation, né? O Stop Operation Soros, perdão, daria a sigla SOS. Ou seja, é um grupo que se contrapõe à política globalista do Soros. O quanto eles entendem que, de fato, o Soros ele é só um dos agentes globalistas, não é o único, talvez o principal, mas não o único, e o quanto eles têm de relação com a Rússia, ainda não está claro para ninguém, né? Porque é um grupo recente, né? Não produziu nenhum efeito prático sensível ainda, mas mostra uma tendência, marca uma tendência. Como eu disse, o que a Polônia tem de diferencial é justamente que dentro da tendência antiglobalista, eles também não são pró-Rússia, o que é relativamente raro na Europa. Vejamos. O Animnil pergunta o que é metacapitalismo e como tirar os islâmicos da Europa. Bom, a gente vai fazer um hangout só sobre isso, tá? Mas, a princípio, metacapitalismo são os metacapitalistas, a classe dos metacapitalistas, eles são um grupo de pessoas, um grupo de bilionários, que prosperaram num regime de livre mercado, mas a partir de um certo ponto, passaram a perceber que o próprio livre mercado está causando perda de ganhos para eles. Por quê? Porque livre mercado significa livre concorrência,
Então, sempre vai poder aparecer novos agentes que possam concorrer e ameaçar o domínio econômico que eles têm. Por consequência, eles passam a influenciar o Estado com políticas corporativistas, e a melhor maneira de você influenciar políticas, você gerar políticas corporativistas é a partir do discurso esquerdista. Então, você gera um discurso socialista que você sabe que não vai chegar até o final, porque é impossível. Von Mises já provou isso em 22. É impossível que o Estado socialista ele estatize mais do que uma parcela da economia. Você sempre vai ter que ter uma certa parcela da economia privada para manter uma economia de mercado, para manter um cálculo econômico. Então, sabendo disso, eles incentivam o discurso socialista para que isso gere políticas corporativistas e essas políticas corporativistas possam beneficiá-los economicamente. Então, o metacapitalismo, por definição, é isso. Mas a gente vai fazer um hangout só sobre isso para dar aí todo um panorama histórico, etc. Isso aí é só a definição do conceito abstrato, digamos assim. Bom, gente, acho que ficamos por aqui, né? A notícia é essa. E à noite nós temos um hangout do Elas, né? O Elas está de volta aqui no nosso hangout, voltado, não voltado especificamente para o público feminino, mas da nossa parcela feminina do Terça Livre, e esperamos por vocês. O hangout será às 9 horas da noite, tá ok? Então, tenham um ótimo dia e um abraço. Até mais.